Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. É Karina da Rede Magia da Ilha para mais uma maratona do aprendizado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Todo mundo pronto? Vou dar um minutinho. Boa noite, gente. Karina da Rede Magia da Ilha. Estamos aqui em Florianópolis. Vem visitar a gente. A loja tá cheia de novidades. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Estão me ouvindo bem, pessoal? Só dá um joinha aí pra gente, se tá ouvindo bem, se tá tudo bem. Boa noite, vão chegando. Sejam bem-vindos. Tudo bem, amores? Compartilhem a nossa live. Mostra aí pro pessoal que a gente já vai começar. Estamos com uma convidada maravilhosa hoje. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí pra mim, por favor. Dá um joinha aí se estão ouvindo bem. Estamos com a Silvana hoje. Boa noite, gente. A Silvana é lá de Boston. Fiquei sabendo que hoje tá nevando muito lá em Boston. E hoje a gente vai falar de 2021, que é o nosso foco para 2021. A Maratona do Aprendizado tem mais 3 lives somente. Boa noite, gente. Tem mais 3 lives e a gente encerra o ano com bastante coisa. Depois a gente vai migrar lá pro YouTube. Vem novidade aí pra vocês. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Dá um joinha aí que todo mundo tá me ouvindo bem. Boa noite, gente. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Vamos chamar a convidada? Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Dá um joinha aí. Preciso saber. Estão prontos para virada? Como é que estamos? Estamos nos preparos do... Oi, Ju! Do Natal, né, gente? Boa noite, seja bem-vinda. Estamos no preparo do Natal, né? Tudo bem com vocês? Vamos lá? Deixa eu chamar a convidada. Oi! Boa noite. Parece que tá meio embaçado aqui, né? Parece Deixa eu que ver. você fumou assim, tem um incenso aí. Não, não! Ixi. É que eu passei creme nas mãos, provavelmente. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Melhorou. Nevando muito por aí? Desculpa, gente. Hã? Nevando muito por aí? Muita Eu neve. O marido tá lá fora, desenterrando os carros. Ele desenterrou o meu mais cedo e agora foi lá desenterrar o dele. É, infelizmente, tá bem lindo lá fora. Branquinho, branquinho. um monte de foto, todo mundo me mandando foto aí. Gratidão de foto aí, Boston tá lindo. Tá, é lindo, né? É lindo mesmo, sim. Eu não gosto muito do frio, mas é lindo. É, A neve é algo. Sempre sonhei tanto em ver a neve e agora moro aqui, tenho ela todo inverno, né? é. A nossa expectativa quando vê neve é bem diferente, né? Porque a gente acha que é tão tranquilinho, né? E na verdade pra gente é tanto trabalho, né? Pra quem tá aí. Para quem mora, para quem precisa, né, sair, trabalhar e pegar ônibus ou, né, mesmo de carro, é bem trabalhoso. E ela é linda na hora, né? Mas depois É, ela fica sujinha é. e vira uma ieca e fria. Limpar, Mas, hã? se não limpar, Se não limpava era aquele bloco de gelo. é verdade. Boa noite, gente. Sejam Boa bem-vindos. noite, pessoal. Passo a palavra para nossa amada Silvana. Seja bem-vinda mais uma Muito vez. obrigada. Foco em Aqui, 2021. foco em 2021, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito, né, de cocriando 2021. E eu queria começar essa live, Karina, primeiro fazendo uma, não uma mentalização, mas que seja alguns minutos não, mas segundos de silêncio pelo mundo,
né? Eu sei que aí em Santa Catarina teve bastante catástrofe também essa noite, né, que passou. Muitas pessoas perderam a vida e não só agora, mas no decorrer desse ano todo, muitas pessoas, né, perderam familiares, perderam pessoas queridas e, né, o que está acontecendo no mundo tem afetado, né, todos nós. E então eu acho que é bom assim que a gente pare um pouquinho agora e emane, né, amor, emane gratidão para esse universo, né, para o nosso planeta, para que realmente, né, as coisas melhorem para todos nós. Que não foi um ano fácil e que o universo, Deus, né, o que for que seja que as pessoas acreditem, que conforte, né, o coração de todos e que dê a todos, né, muita prosperidade, muita sabedoria para poder superar, né, as perdas e as dificuldades que cada um está enfrentando no seu íntimo. Então esse é meu pedido para agora e vamos começar a falar sobre cocriando um 2021 diferente, né? Um cocriando um 2021 melhor. E eu quero começar falando que essa é uma visão minha, né? Muita gente fala hoje em dia sobre cocriação, né? Sobre o poder da mente, de como essas coisas, né, podem modificar a nossa vida, mas o que a gente vai falar aqui não é esse poder da mente fugaz, né? É algo realmente científico e é baseado, né, na psicologia, né, no neurocoach e no mindfulness, né, são ferramentas que eu ensino e que eu pratico, né, na minha profissão como psicóloga e neurocoach. Então, assim, é uma visão também das minhas. Claro que tem um pouco das minhas crenças, né, dos meus valores, mas também dos estudos que eu fiz, dos cursos que eu participei. Lembrando que a gente não é, né, o retentor aqui da sabedoria, né, que a sabedoria, que tudo é muito. As coisas mudam. Então, hoje eu estou falando isso e daqui 6 meses eu posso ter modificado, né, o pensamento, a gente pode mudar e ver assim, não era bem assim como eu achava que era, e as coisas mudam, né? Assim como a ciência muda também, né? A vacina já chegou aqui em Boston, e eles começaram a vacinar as pessoas ontem, né, do hospital, e mesmo assim, né, muitas incertezas ainda existem, até na ciência. Então não é aqui eu falando, né, com vocês a respeito de como cocriar, né, um mundo diferente, que é uma verdade absoluta. Então cada um retira para si aquilo que realmente faz sentido para si e o que não faz, deleta. Então a gente vai começar falando, né, a respeito desse cocriar, né? E vamos falar então desse cocriar, da criação do universo, né? Como que esse universo ele foi, né, feito, vamos dizer assim. Claro que temos os cientistas, né, que falam a respeito do Big Bang, da explosão, né, que teve e foram se formando, a Terra, né, foi esfriando e assim, com a junção de nêutrons, de elétrons, de todas essas coisas, nós fomos evoluindo, né, com o tempo e com a adaptação que a gente foi criando. E tem as visões também mais espiritualistas, né, que falam a respeito de que tudo foi feito através da palavra, né, do verbo. E o que vem assim a ser essa palavra? Porque se a gente for pensar mesmo assim lá nos primórdios, não existia cordas vocais, né? Se não existia ninguém aqui ainda, as cordas vocais ainda não existiam. E se Deus, né, como algumas pessoas acreditam, criou o universo através da palavra, que palavra era essa? Então, né, com os estudos, é percebido que essa palavra, na verdade, nada mais é que o pensamento. Porque se eu falar para você assim, Karina, me diz, eu vou falar uma frase e você vai repetir comigo, tá? Mas só mental. Eu posso tudo o que quero. Você conseguiu pensar? Total. Você conseguiu falar aqui Total. né, na sua cabeça? É então, forte. É forte. Né? Então, assim, essa palavra nem sempre é a palavra que sai, né, pelas cordas vocais. Ela pode, sim, ser uma palavra pensada. Né? E existem
não só de agora, mas de muito tempo, né? Essa coisa da força, né, da palavra, que nada mais é a força do pensamento. E o pensamento tem esse poder co-criador, né? Então, assim, bem já com essa coisa, mesmo que você seja uma pessoa que é ateu, né, que acredita na evolução do planeta, porque existe uma lei, existe algo que mantém esse universo, né, a Terra, os planetas, as galáxias, do jeito que ela é formada. E já pensou se a Terra resolve parar? Né, o caos que seria no planeta, né, as galáxias iam se chocar. Então existe uma lei universal que a gente não sabe muito bem, né, como funciona. Algumas pessoas sabem, tem essas teorias todas, mas na verdade, assim, no fundo a gente não sabe muito. E tem essa visão, né, mais espiritual a respeito, né, de como o planeta foi, né, feito e como a gente pode, então, co-criar, né? E o que é o co-criar? É criar juntamente com outrem. Então, a gente pode estar co-criando com esse ser universal, né? Com esse divino aí que criou, né, da ciência, dos átomos e dos nêutrons e de todas essas questões materiais que as pessoas, que os cientistas falam. E a gente também pode co-criar com esse poder espiritual que está intrínseco em nós. E é nessa cocriação que eu acredito e que os estudos, né, têm me mostrado que realmente funciona. Mas não é essa cocriação que é muito banal aí que todo mundo fala, porque senão seria fácil, né? Eu ia deitar na minha caminha e ia começar a ficar ali pensando, né? Só pensamento positivo e as coisas viriam até mim. Não, existe uma cocriação de pensamento. Sim, mas juntamente com a ação, juntamente com o sentimento. É essa vibração, né, que a gente tem que estar em sintonia. Até tem pessoas que dizem que fake until you make it, né? Mas o universo, não existe fingir para o universo. Porque você pode falar da boca para fora, né? E muitas pessoas falam, ensinam que você pode ficar repetindo e repetindo e repetindo, que isso vai uma hora entrar no seu subconsciente. Realmente, a gente pode fazer isso, né, até a gente aprender como realmente isso funciona. Porque o universo não entende a palavra não, né? E tudo para ele é sim, ele só recebe. É aquela mãezona, né? De que sim, sim para tudo. Então, se a gente, né, ter essa sintonia de vibrar junto com aquilo que a gente fala, a gente consegue atingir as coisas que a gente quer através da vibração, que é, novamente aqui, se conectando com o pensamento. Então, a gente pode sim cocriar este mundo, cocriar um 2021 melhor desta forma. E como que a gente pode, então, usar esse poder, né, na nossa vida? Através dessa vibração, porque tudo é vibração. Então, se eu vibro aqui, que eu tenho uma vida, vamos dizer, eu quero uma vida saudável. Se eu pensar que eu quero uma vida saudável, eu já estou automaticamente falando, né, que eu não tenho uma vida saudável. Então, é aí que mora, né, o trick, o... Aí é o mais difícil da gente poder identificar quando a gente está no presente, no passado e no futuro. Isso eu me confundo muito, eu vou ser bem sincera. Eu me pego do querer, né? E o querer nada mais é aquele desejo da falta. Então, é algo que a gente tem que prestar muito atenção se a gente não está vibrando na falta. Porque quando a gente entende mesmo a ciência que existe por trás disso tudo, a sintonia, a vibração, as coisas que começam a acontecer na vida da gente, você sabe algumas das coisas, né, que aconteceram comigo aí, que estão acontecendo. Então, quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar, porque eu quero manter essa vibração, eu quero continuar vibrando e tendo esse poder de cocriação na minha vida. E eu quero, assim, que todo mundo entenda e todo mundo aprenda, né, como eles podem sim modificar a sua vida. Mas daí existe assim,
existe um coletivo, né? Que isso aí dá uma outra live, né? Existe muitas coisas por trás, é lógico. Mas muitas pessoas dizem assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Por quê? Se você empurra um carro de uma ladeira, né? Vamos dizer, você soltou lá na banguela, como se diz. Não sei como é que se fala hoje em dia. Se é banguela ainda. Desengatou a marcha ali e deixa o carro ir, né? O carro ele não vai parar, né? Até que ele ache alguma coisa para parar. Então é assim, se a gente tá vindo, né, naquele hábito de reclamação, de carência, né, de crenças limitantes, a gente vai continuar manifestando na nossa vida ainda alguns momentos de dificuldade, até que limpe, né, tudo o que tem que ser limpo e começar, então, a criar, a co-criar coisas mais positivas. Não quer dizer que você nunca mais vai se deparar com dificuldades e com obstáculos na sua vida, mas você vai aprender como lidar disso de uma maneira mais rápida. E daí, então, como é que a gente pode fazer, né, a respeito disso? Como que a gente pode desbloquear, né, os nossos traumas, como a gente pode desbloquear esses pensamentos limitantes que a gente traz, né, na maioria das vezes a gente traz da nossa infância, da nossa criação, da maneira como a gente foi criada, e como é que a gente vai fazer isso, né? Porque tem tantas pessoas com traumas, tantas pessoas aí, né, com um monte de dificuldade, que estão aí muito cristalizadas, né, no seu corpo e na sua maneira de ser, devido a esses traumas. E existe sim solução, né? E que bom, né? Assim, antigamente não se pensava nisso, né? Porque achava que o cérebro era aquilo ali e que não existia expansão. Era o que era e deu. E que pena, né? Assim, imagina uma pessoa que teve um trauma, né, na sua infância, que teve alguns problemas, ia ser fadada a viver infeliz pro resto da vida. Né? Então, assim, hoje em dia, com a ciência, com os estudos, com a evolução, a gente sabe que isso não é verdade, que existem sim maneiras de desbloquear o nosso cérebro, né, para que ele se desenvolva de uma forma mais positiva e destrave tudo o que foi travado, né, na nossa infância, vamos dizer assim. Não só na infância, porque a gente também pode travar depois de adulto. E tem uma frase que eu gostaria de ler aqui, que é do James Thurber, que diz assim: todo ser humano deveria tentar entender antes de morrer do que eles estão correndo, para onde eles estão correndo e por quê. Né? Isso vem assim, bem de encontro, essa coisa do nosso dia a dia, né? De como a gente vem vivendo a nossa vida. E esse ano, né, de pandemia, de dificuldades, né? Para onde a gente estava indo? Para onde, né? E por que estava todo mundo correndo tanto? E algumas pessoas ainda nem mudaram as suas vidas, elas continuam naquele ritmo ainda, né? Porque a gente se vicia nesse ritmo acelerado, porque é vício, né? Nós somos seres que nos viciamos muito fácil em várias coisas. Não existem só os vícios de droga, existem vários tipos de vícios, né? Muito. Tem pessoas que são viciadas em trabalho, pessoas que são viciadas em problemas, tem pessoas que são viciadas em negatividade, tem pessoas que são viciadas em sexo, tem pessoas que são viciadas em álcool. Então, assim, existem vários tipos de vícios, né? E cada vício atinge a mesma parte do cérebro. Isso aí é da outra live. Então, assim, como que a gente desbloqueia, né, os nossos traumas e como que a gente faz com que esses pensamentos limitantes, né, parem? Então, assim, como eu tinha falado, que vem através da nossa criação. Então, que no passado a gente achava, né, que o nosso cérebro era como se fosse uma caixinha, um cadeado, um cofre, vamos dizer assim, com uma chave que jogaram a chave fora. E agora você está fadado, uma pessoa que às vezes foi violentada quando criança, ou mesmo uma pessoa que teve um trauma muito forte de uma perda de um familiar, né? Então, assim, se tinha essa crença de que o cérebro era assim, pegou a chavezinha ali, travou na coisa ruim, né, no trauma,
nas crenças limitantes e jogou a chave fora. Mas aí vem os cientistas, vem todos esses estudos, né? Cada vez a gente vem aprendendo mais, a chave foi encontrada. E agora a gente sabe que ela pode ser, né? Que o nosso cérebro pode ser desbloqueado. E esse desbloqueio, ele vem como? Desbloqueio das nossas sinapses neuronais. E daí, como a gente faz para modificar essas nossas sinapses? A gente fala, né, que assim, para desbloquear, né, esse cérebro, para modificar essas sinapses, ela é falado como reconciliação da memória, que nada mais é a neuroplasticidade, né, que nos permite, então, reaprender e reconstruir, né, desenvolver novas sinapses, e que essas novas sinapses vão nos permitir ter novos comportamentos, novos pensamentos, novas emoções. Então, assim, essa neuroplasticidade, essa maneira como o nosso cérebro pode reaprender as coisas, vai fazer com que a gente modifique comportamentos e pensamentos. E aqui está novamente o pensamento que a gente falou lá no início da criação, né? Que no início da criação, que o mundo foi gerado através da palavra, e que a palavra nada mais é que o pensamento. Então, olha como está tudo ligado, essa coisa do universo, com a maneira de que a gente cocria, né, o nosso mundo. Está muito ligado. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para as pessoas como isso é importante, como isso está interligado, como a maneira como o nosso cérebro funciona e como a gente, né, desenvolve e pode modificar a nossa vida, nossos pensamentos, a nossa palavra, nossos comportamentos, fazem a gente transformar a nossa vida de uma maneira melhor. E assim, essas novas, né, aprendizagens, né, que a gente cria, né, no nosso cérebro, elas criam novos circuitos, né, neuronais, e esses novos circuitos, eles desarmam, né, no caso assim, eles desmancham aqueles velhos aprendizados. É isso que acontece. Então, assim, existe luz, né, no fundo do túnel, existe possibilidade de uma vida melhor. Às vezes a pessoa está, né, aí sofrendo, apegada no passado, apegada até mesmo, né, nesse ano que foi tão difícil para muitas pessoas, né? Perdi um emprego, perdi um familiar, né, estou passando dificuldade. Mas assim, existe uma oportunidade de modificar a maneira como você vê essa situação que aparentemente é negativa, e realmente é negativa, porque a pessoa que perdeu alguém, né, não existe dúvida que seja uma situação ruim, negativa e triste, e uma situação de luto, mas a gente tem que entender que a gente não pode ficar ali apegado naquela situação, né, e morrer ali também, né, vamos dizer, uma pessoa que às vezes ela fica no luto por mais tempo, né, do que deve, né, tem gente que diz assim, que eu vou morrer assim. Ok, é sua escolha morrer desta forma, né? Mas existe possibilidade de uma nova vida, existe possibilidade de uma transformação da sua vida para fazer com que isso valha a pena, né? Então, assim, através de modificações neuronais, a gente deleta aquelas coisas, né? Claro que a ferida ela vai estar ali e qualquer machucado existe uma cicatriz, mas ela fica muito sutil e é possível viver mesmo com as feridas, né? Mesmo com as cicatrizes. É só a gente, né, curar ela de uma maneira que, ou a gente pode até fazer uma tatuagem em cima. Vamos dizer que é assim que funciona o nosso cérebro, né? Ele faz tipo uma tatuagem em cima daquele trauma, em cima daquela crença limitante, e faz com que você modifique a sua vida, que modifique a maneira como você pensa, e automaticamente você modifica o seu comportamento, e modificando o comportamento a gente muda completamente a nossa vida, né? Da maneira como a gente vê. Então, assim, isso a gente chama, né, na psicologia de reconciliação terapêutica, e é o quê? O cérebro, ele permite, então, que um novo aprendizado, né, seja reescrito e apague aquele antigo aprendizado que é indesejado.
Então, é isso que, né, com algumas técnicas, né, a gente consegue fazer com as pessoas, assim, ajudar elas a realmente cocriar não só a vida dela, como esse novo ano. Por isso que, né, eu vim com esse tema de cocriar dois... Hã? Tô adorando essa palavra, cocriar. Cocriar. Aham. De cocriar mesmo esse 2021. Ah, tem alguma pergunta? Eu tô falando demais aqui, né? Não parei mais. As pessoas estão sem encontrar as chaves. Você falou a respeito das chaves. Feridas podem ser transformadas Aham. em calos. O que que é da chave ali? Você falou? O que que você falou da chave? Que as pessoas não estão encontrando? Porém, muitas pessoas estão sem encontrar a chave, né? Uhum. Sim. E assim, Para poder. aham. Elas têm que encontrar a chave. E como é que a gente encontra a chave? Né? A gente encontra a chave. Ou você pode fazer isso através de terapia, contratando um profissional que pode te ajudar, né, a encontrar esta chave. Ou você pode fazer isso sozinho, né, através do autoconhecimento, da autocura, né, do auto, né, auto é o quê? Eu mesma me curo, eu mesma me conheço, né? É mais difícil? Sim, é mais difícil. Algumas pessoas não têm muito insight ou não têm muita essa sabedoria de como olhar para si e lidar com as suas dores, né? E conseguir ressignificar suas dores. Então, aí é que entra um profissional, né? Que a gente tem vários terapeutas, né? Claro que eu defendo a psicologia, né, e o neurocoach, e eu estudo muito para isso, né, para ajudar as pessoas a modificar a maneira como o cérebro funciona, para que elas tenham, né, uma mudança realmente significativa e para sempre, né, esse é o meu papel como profissional, né, então, assim, essa autocura, essa estabilidade emocional, né, que a gente tem que ter, porque não adianta a gente, né, viver nesse mundo aí se a gente não tem essas ferramentas. Então, assim, o profissional, ele vai poder ajudar, né, a você a desenvolver essas capacidades para que você ressignifique a sua vida e cocrie, né, uma nova vida. O que que é? Com Hã? os vícios, como fazer? A Mari está perguntando. E com os vícios, como fazer? Com os vícios é a mesma coisa, né? Com um profissional qualificado, né? Você vai utilizar algumas técnicas, no caso, eu uso né, terapias cognitivas comportamentais, uso psicodrama, uso o neurocoach, o mindfulness, que também é uma técnica da terapia cognitiva comportamental. Então, existem várias técnicas, né, que podem ser trabalhadas para poder modificar. O negócio das pessoas, né, que têm vícios. Existem partes dos cérebros que foram afetadas. Algumas pessoas, dependendo do tipo de vício, elas precisam, às vezes, de um psiquiatra também, né, e trabalhar junto, não só com o psicólogo, mas com o psiquiatra e outras terapias, né? Eu até falei na nossa última live a respeito de, né, do que eu acredito que nós somos seres, né, biopsicossocial, espiritual, cultural e energético. Essa é a minha maneira de ver o ser humano como um todo. Então eu trabalho o ser humano como holisticamente falando, né? Não o holístico da maneira como muitas pessoas têm um preconceito com o holístico, né? Mas o holístico é o quê? É o todo, é trabalhar a pessoa, né, no completo. Nós não somos só apenas seres materiais. Então, assim, quando a pessoa ela vai no médico, às vezes o médico não tem o tempo suficiente para fazer uma avaliação adequada, né, para poder atender aquela pessoa, né, no total. Porque geralmente os médicos têm o quê? 15 minutos, né, quando tem. Então, assim, é complicado. E mesmo eles vão testando, né? Nós somos cobaias de tudo, né? Sim. Nós somos cobaias, né? Então, assim, para os vícios, é essa coisa, né? De ter que trabalhar com a pessoa, né? Saber que tipo de vício ela tem. E claro que alguns vícios vão ser mais difíceis de desbloquear,
porque existem aí marcas muito mais profundas, muito maiores, né? Dependendo da droga que a pessoa usa, né? Ou dependendo do que seja, né? Esse vício. Então, assim, existe outros profissionais que têm que ser incluídos, né? Para poder ajudar essa pessoa. E às vezes, né? Outros tipos de tratamento, vai depender do que a pessoa acredita. Tem pessoas que acreditam em né, em coisas espirituais, então ela tem que ter esse trabalho voltado para o espiritual. Então, assim, é bem assim, uma variação muito individual. Mas existe possibilidade? Claro que existe. Existe luz no fundo do túnel? Sim, tem luz, né? A luz está aí. Mas a gente precisa, né, saber identificar o profissional realmente adequado para aquele tipo de pessoa e o tratamento adequado para aquela pessoa. Então, assim, é aí que funciona. Então, coisas que a gente pode trabalhar, né, com a terapia cognitivo-comportamental e que a gente pode, eu vou dar aqui alguns exemplos para que a gente possa, então, repensar, né, no ano que a gente teve e algumas das técnicas que se você não tem como, né, estar pagando um profissional, né, não tem como estar agora neste momento, e assim, às vezes a pessoa acha que é caro, né, mas vá, converse, pesquise, né, veja se realmente é caro, vê se tem uma outra maneira, uma troca de como fazer esse trabalho, né? E a pessoa também tem que estar muito disposta a fazer, né? Porque o que eu vejo hoje em dia é aquela necessidade do imediatismo, né? Eu quero, mas eu quero naquela coisa de eu quero que você resolva o meu problema. Eu não quero fazer nada, né? E assim, eu ensino a técnica do mindfulness, né? Que é algo que eu ensino muito, né, nos meus atendimentos. E tem comprovações científicas que a técnica de mindfulness, a meditação mindfulness, ela é tão ou quanto, né, benéfica quanto as medicações para ansiedade e depressão. Então já existem estudos que falam sobre isso. E daí a pessoa, quando a gente vem, a pessoa, claro que existe bipolaridade, existe borderline, existem, né, esquizofrenia, alguns diagnósticos que não vai ser apenas com essa técnica de mindfulness que vai ajudar, né? Tem pessoas que realmente precisam da medicação. Mas existem pessoas que elas não precisam da medicação, que elas podem modificar, porque o que a medicação faz? Ela modifica o nosso cérebro. Ela faz com que as nossas conexões ali mudem e que as sinapses sejam diferentes, né? Que as conexões ajam de uma forma diferente do que estava agindo. Ou volte, né, a agir, porque às vezes elas estão muito adormecidas, né, as nossas sinapses. Então é isso que a medicação faz. E é isso que o mindfulness, a meditação mindfulness também faz. Mas daí precisa o quê? De disciplina, né? Não é só tomar a pílula. Precisa de uma disciplina diária, todos os dias. Praticar, tirar aquela meia hora que seja ali do dia até, né, introjetar, até fazer com que aquilo ali faça parte do teu dia a dia e você acabe vivendo, né, o mindfulness como um estilo de vida, que é assim que eu acredito que tem que ser, assim, que a pessoa precisa, né, introjetar isso como um estilo de vida. Então, assim, essas dificuldades que às vezes as pessoas mesmo colocam nelas, né? Elas se tolhem às vezes de curas mesmo assim, verdadeiras curas, como é que eu vou dizer? Agora me fugiu a palavra, mas assim, que sejam curas que não sejam apenas paliativas, né? E por preguiça, muitas vezes. Por preguiça, ou por falta de entendimento, ou por falta de conhecimento. Então, é possível, mas existe sim uma dedicação, um empenho, uma vontade e um desejo aí que tem que estar muito forte para a mudança, né? Mudar não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo mudaria. Se fosse fácil, ninguém ia ter problemas nenhum. Então, assim, eu vou estar falando aqui para vocês, né, que a gente, nosso tempinho falta ainda, né, 25 minutos, mas tem bastante, de algumas técnicas que a gente pode, né, fazer, não técnicas, mas assim, o que uma pessoa que não tem, né, condições de ter um profissional
para poder ajudar ela, né? Então vamos pensar assim, primeira coisa que a pessoa pode fazer, né, para esse autoconhecimento, né, para ter voltar, né, o cuidado, voltar a atenção para si. Então ela tem que começar a avaliar, né, as evidências, vamos dizer assim. Avaliar, vamos falar sobre esse ano, né, que muitas pessoas estão sofrendo, estão passando por problemas. Então, assim, avalie as evidências. Esse ano foi um ano difícil? Foi. Foi um ano difícil só para você? Não. Foi um ano difícil mundialmente falando, né? Então, assim, é uma evidência que existiu um problema, que existe um problema mundial? Sim, existe um problema mundial. Mas aí, assim, o que esse problema mundial, eu tenho como solucionar o problema mundial? Eu não posso solucionar o problema mundial, mas eu posso sim solucionar o quê? A minha individualidade, eu posso me prevenir, eu posso usar minha máscara, né? Que eu não sei por que as pessoas não usam, né? Então, assim, eu posso usar minha máscara, eu posso me cuidar com lavar minhas mãos, eu posso evitar estar no meio de muitas pessoas. E isso é o quê? A minha mudança individual, a minha responsabilidade, né? Comigo e para com o mundo, que vai sim ajudar a modificar o mundo, porque se todo mundo pensasse individualmente e agisse, né, da melhor forma, mais responsável possível, talvez não estaria no estado que está, né? Então, assim, infelizmente as pessoas pensam no mundial, nessa pandemia mundial, né, no sofrimento, na carência, na pobreza, né, nas dificuldades financeiras, em tudo, e esquecem que as atitudes dela também influenciam, né? Então, assim, essa avaliação. Então, assim, primeira coisa, avalie as evidências. Segundo, reveja as evidências. E como é que a gente pode fazer para rever, né? O que pode mudar e o que não pode? Então, assim, o que eu posso fazer para modificar a minha realidade, porque a minha realidade ela vai influenciar na realidade do outro. A partir da maneira, né, assim, quando eu mudo, o mundo muda, né? Até tem uma frase que fala muito, né, na Seitonoye, que é: quando eu me movo, o mundo se move. Então, assim, se eu vou para você, se eu estou na tua frente, né, Karine, e eu dou um passo para perto de você e não tem mais espaço, o que você vai fazer? Você vai dar um passo para trás? Então, a minha reação, né, a minha atitude vai interferir, né, também no teu comportamento, né? E é isso que a gente tem que prestar muito atenção, né? Terceiro, a gente pode criar um plano de ação. E como é que a gente pode criar esse plano de ação? Saúde. Como é que a gente pode criar esse plano de ação? Com baby steps, né? Com passos, né, de bebezinho, pequenininho, né? Um passo de cada vez. Você dá um passo e a partir do momento que você dá aquele passo, você consegue enxergar mais além. E daí você dá um outro passo. A gente não faz um plano de ação já assim, não, eu quero ser milionária, né? E eu já vou querer ser milionária amanhã. Não existe como, né? Existe os baby steps. Como que eu vou atingir, né, essa meta, esse objetivo? É dando o primeiro passo até eu chegar naquele meu objetivo, naquela minha meta. 4, que a gente pode estar trabalhando, né? Desenvolver, a gente cria um plano de ação e daí a gente desenvolve um plano de como atingir este plano, né? Então, assim, eu faço esse plano, eu crio um plano, né? E daí eu desenvolvo como que eu vou chegar lá, como que eu vou atingir, né, essas metas que eu estou querendo desenvolver. Como que eu vou sair, às vezes, da minha zona de conforto, né? Como que eu vou estar modificando alguns comportamentos que eu tenho para poder realmente atingir, né, e superar todas essas coisas que me aconteceram, né, e fazer com que eu tenha uma modificação. Alguém escreveu aqui: toda ação gera uma reação. Isso mesmo, Keila, toda ação gera uma reação. E
Quinto, né, reavaliar toda a situação. Então, assim, a gente tem, né, que reavaliar, né, tudo o que a gente passou. Vamos pensar, né, nesse ano, né, que a gente passou. Então, aqui, eu vou voltar só um pouquinho aqui para falar das coisas que eu estou, né, passando para que você possa cocriar um 2021 diferente, né, sozinho, vamos dizer assim. Primeiro, avaliar as evidências. Segundo, reveja as evidências. Terceiro, crie um plano de ação. Quarto, desenvolva, né, um plano de como você irá enfrentar e superar, né, às vezes, as dificuldades que você encontra no meio do caminho também, né? Então, você tem que aprender, desculpa, como que, às vezes, acontecem imprevistos. E a gente tem que aprender também a lidar com eles. A gente tem que aprender a contornar, assim como a água, né? Contornar os obstáculos sem dar de frente com ele. E quatro, reavaliar, né, toda essa situação para se assegurar se a ação que a gente está tomando, né, realmente é a melhor ação, né? Pra gente, se era a ação que a gente deveria, né, ter para atingir a nossa meta. Então, assim, essa reavaliação, voltar, né, reavaliar tudo que a gente planejou. E mesmo assim, né, a gente tem que ser flexível, porque o que a gente planeja, às vezes, eles têm algumas modificações no meio do caminho, né? Nada é inerte, sem modificação nenhuma. E, por último, perguntar para si mesmo, né? O que eu quero para 2021? Né? O que realmente eu quero a partir do momento que você faz todo esse processo? Porque muitas pessoas dizem, eu quero dinheiro, né? E se eu te perguntar, Karina, se eu te perguntar assim, você quer dinheiro para quê? O que o dinheiro significa para você, Karina? Me diga. Ou alguém que está aqui, vamos dizer que alguém que está aqui nos ouvindo queira dinheiro para 2021. O que o dinheiro significa para você? Eu quero em abundância. A Marisete não vale, porque ela já sabe. Vamos falar do dinheiro mesmo, do dinheiro. Liberdade, isso mesmo, Marisete. O que é dinheiro para você, Karina? Será que eu acho que é tranquilidade. Tranquilidade. Que mais, que Fábio? Fala aí, já que a mulher não tá, o tico e teco dela não tá funcionando. Fala aí. Que mais que o dinheiro é para você? Tranquilidade, liberdade. Mais alguma coisa? Realização interna. Realização interna. Então, assim, quando a gente pensa sobre isso, você quer realmente dinheiro ou você quer outra coisa? Então, é muito importante e é muito difícil a gente entender aquilo que a gente quer daquilo que realmente significa. Porque se você quer liberdade, se você quer... O que você falou? Realização, né? Realização. Tranquilidade. Realização. Então, você não consegue ter realização sem ter o dinheiro? Então, é coisas para a gente repensar, porque às vezes a gente consegue ter liberdade, a gente pode ter um trabalho que nos garante, né, o sustento, mas nos deixe livre e também nos dê uma satisfação. Então, na verdade, o que eu quero mesmo é dinheiro ou o que eu quero é o que o dinheiro pode me proporcionar? Então, é aí que entra, né, algumas dificuldades na maneira de quando a gente está fazendo o nosso planejamento, nosso plano de vida. Porque a gente pode estar planejando uma coisa, pedindo e querendo manifestar alguma coisa na nossa vida, mas o significado realmente daquilo que a gente está escrevendo ali, né, que eu sempre falo muito da escrita, que ela é muito importante, não é bem aquilo que a gente queria. E daí, às vezes, o universo vem e te dá outras coisas, né? E você, às vezes, não fica tão satisfeito. Por quê? Mas você pediu errado, né?
Então, essa é muito importante a gente estar assim, bem seguro de perguntar, de olhar, de ter né, esse autoconhecimento. Temos que ter clareza. Sim, a gente tem que ter, é realmente uma questão, a gente tem que. O que será que ela quis colocar ali? É realmente uma questão? Não sei. Então, assim, realmente a gente, né, olhar para si, ter esse autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente tem autoconhecimento, a gente sabe realmente quem nós somos internamente e o que realmente, né, a gente realmente quer para o nosso 2021. Então, assim, né, o que eu coloquei aqui é como uma pergunta, não sei se é o que a Marisete está falando, né? De perguntar para si o que eu quero para 2021. É sim uma pergunta, mas assim, quando eu perguntar, né, fazer essa pergunta a mim mesma, é sempre estar, né, ciente de responder de uma maneira que real, que às vezes a gente não sabe quem a gente às vezes não tem esse autoconhecimento, e daí a gente acaba às vezes confundindo daquilo que a gente quer com aquilo que a gente às vezes que quer mostrar para o outro, né? Às vezes a gente tem essa coisa de que, não, eu quero ter um carro igual do fulano, eu quero ter. Essas coisas são muito confusas no nosso dia a dia, infelizmente. E para ter, a gente podia aqui, né? Assim, não pode acho que terminar o nosso ano. Não sei se tem mais se tem pergunta, não sei se você quer fazer alguma pergunta, Karina. Como é que tá? Não, tá Você bem está muito esclarecido. quietinha. Não, tá deixando você falar no seu raciocínio, né? Para mim tá bem esclarecido. Depois, o plano achei ótimo, tudo isso achei ótimo. Ah, onde eu me pego, meu erro é nas palavras, é que nem eu te falei, na hora do presente, do passado e do futuro. É o meu erro. Eu me pego nesse erro. E eu queria muito aprender a usar as concordâncias verbais certas para poder fazer essa mudança de chave. Faz sentido o que eu tô falando? Uma mudança que você gostaria de usar? Eu gostaria de usar a concordância A verbal concordância. certa. É. Mas isso Né? é uma maneira só de prestar atenção, assim, né? De estar presente. Porque muitas vezes a gente, assim, é que a gente cresceu, né? Falando assim, o que que você quer, né? O que que você Sim. quer? E daí nessa coisa que você quer, porque você quer que você não tem. Então, além da gente ter esse hábito, né, de estar pedindo o que a gente quer porque a gente não tem, tem aquele sentimento também que vem, né, à tona e que é onde pega a gente, porque é essa vibração que eu tinha falado lá no início, né, que, que o que mais vale, né, para o universo é a vibração. Eu até fui num workshop aqui da Abraham Hicks, não sei se você já ouviu falar. Ela até tem um livro que é Peça e Será Atendido, e Ask and It Is Given. E ela ensina, né, a respeito de que quando a gente quer algo, né, vamos dizer assim, eu hoje passei por um momento de dificuldade e eu estou me sentindo mal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa elevar a nossa vibração. Como eu elevo a minha vibração naqueles dias que às vezes eu não estou bem, né? Em alguns momentos que eu estou realmente para baixo. O que me satisfaz? É brincar com o cachorro? Brincar com o cachorro me dá prazer, me dá uma sensação de bem-estar, me dá uma sensação de leveza. Então, eu devo brincar mais com o cachorro. Eu devo desfocar daquele problema que eu estou e entrar naquela sintonia com aquele objeto ou com aquela pessoa. Vamos dizer, você adora ir para o mar, né? O mar te traz tranquilidade, o mar te eleva, provavelmente, né? Eleva a tua vibração. Então, quando você está ruim, você tem, né, quando você não, porque a gente é, né, ser humano, a gente não transcendeu ainda. Sim, ser humano. Então, assim, pra gente poder aumentar a nossa vibração, a gente tem que fazer mais daquilo que nos dá prazer e satisfação. Não prazer no sentido sexual e nem
drogas ou coisas assim. É vibração, né? De vibração, vamos dizer, divina, não sei nem como falar, né? O tipo de vibração que eu estou querendo me referir aqui, não uma vibração carnal, né? Uma vibração mundana. E sim essa vibração mais universal, vamos dizer assim. Então, é elevar essa vibração. Né? E assim, de modificar, como você falou ali, né? O verbo é algo mesmo assim, de estar consciente, de prestar atenção na tua fala, né? De estar mais consciente quando você está emanando ou falando, né, para alguém. Não é fácil, né, a gente manter uma vibração elevada sempre, mas quanto mais a gente pratica, mais isso vai modificando. Eu até estava falando com a minha irmã essa semana, assim, eu quero manter essa energia dessa semana, porque essa semana foi uma semana maravilhosa para mim. E assim, eu quero manter essa energia, porque eu quero ficar nessa conexão com o universo assim, sabe? Então, como é que eu faço isso? Né? É trazendo mais... Hã? É uma construção. É uma construção, é trazer mais dessa, eu estou me sentindo assim, então eu vou tentar focar, né, nas coisas, né, manter essa energia para que eu mantenha as coisas, né, fluindo da maneira que estão. A minha irmã tá aí, tá rindo, tá falando que é verdade, né? Ela mudou um monte, eu até falei para ela assim que eu estou tão orgulhosa dela, porque esse ano foi um ano de revelação, ou de transformação na vida dela, né? Foi assim um ano realmente assim de up mental, né? Psicológico, e ela assim deu uma modificada muito na maneira como o cérebro, né, dela funcionava e como ele está funcionando agora. Então assim, e ela viu a diferença que né, que assim, ela começou a atrair também tantas coisas maravilhosas que começaram a acontecer na vida dela. Claro que tem as dificuldades também, mas assim, mudou muito mesmo, assim, a maneira, e como, com certeza, se ela tivesse tirar como é que se diz, do cérebro? Uma fotografia, tirar uma fotografia ali do cérebro dela do início do ano para agora, com certeza teria muitas modificações das sinapses. Então, falta só alguns minutinhos, vamos só terminar aqui, para a gente, né, terminar o nosso ano de 2020 e iniciar um ano maravilhoso, né? Para a gente refletir sobre as nossas crenças limitantes, né? O que está nos impedindo de seguir, né? De dar um passo à frente, de modificar, né? E essas crenças é a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, a respeito do nosso ambiente, né? A gente avaliar muito bem essas crenças, né? Que nos limitam, que nos impedem de seguir adiante, né? Parar de ficar apegado nos outros, né, de culpar os outros pela nossa vida, pelas nossas carências, né, e parar de ficar esperando também do outro uma solução, né, e agir. Então, pensar sobre essas crenças, rever os nossos hábitos, né, assim, bem consciente, como a gente falou aqui, do teu hábito, né, reveja, né, assim, repense os teus hábitos, as tuas palavras e modifique, né? Você sabe como funciona. Então, assim, vamos praticar para que, né, o hábito da palavra no presente seja mais presente no ano de 2021 e que você consiga cocriar muito mais, né, ter muito mais poder aí, né, da palavra e do pensamento para cocriar o seu 2021 muito diferente. Então, modificar as nossas crenças, os nossos hábitos, os relacionamentos, né? Então, assim, se aproximar de pessoas que nos engrandece, né? Que nos coloque para cima, que nos motive, que nos torne pessoas melhores, porque tem pessoas que nos puxam para baixo, né? Tem relacionamentos tóxicos que destrói a nossa vida. Então, assim, ter mesmo parcerias com pessoas que consigam, não é aquela coisa de interesse, né, de, não, eu só quero gente boa do meu lado, né, e eu sou
como é que se diz o outro? Eu sou o alecrim dourado, né? E eu não sou né, uma pessoa boa. Mas não, é realmente ter aquelas pessoas que sintonizam com você, que tenham afinidade vibracional para que juntos, porque esse ano, né, acho que a gente aprendeu muito, não é individual, é coletivo. Então, quanto mais a gente aprende a nos autoconhecer, né, a nos autocurar, a gente consegue curar não só a nós, mas o mundo. Então, assim, se conectar com essas, né, com pessoas que nos ajudem a curar, não só a gente, mas também o mundo. Então, acho que isso é muito importante para 2021, essa sintonia, essa força de atrair, de se unir com pessoas, com forças, para a gente realmente cocriar o mundo que a gente merece. E outras coisas as competências, né, as nossas habilidades, e a gente aprende tanto com os outros, né, a gente aprende tanto, né, nessa interação, nessas relações, né, com os outros, o quanto a gente pode desenvolver, quantas habilidades maravilhosas, como a gente fala aqui na maratona da aprendizagem, quanta coisa você aprendeu nesse ano com todas as pessoas que vieram aqui, né, falar alguma coisa aqui, e a gente sempre, né, aprende ouvindo. Até acho que não sei se é Gandhi ou Buda, diz que quando eu falo, eu não, assim, que quando ele escuta, ele aprende muito mais do que quando ele fala, né? Então, assim, eu acho que assim, eu escolhi a profissão certa porque eu aprendo muito ouvindo, mais do que falando. Então, assim, é muito, muito, muito bom isso, porque quando a gente ouve, quando a gente realmente está atento e presente, né, naquele momento. E também, né, não esquecer dos recursos, não só materiais, mas também os recursos emocionais, essa estabilidade emocional, essa autocura e esse autoconhecimento, né, que é o que a gente deve, então, manter e para mudar, né, modificar nossas crenças, desculpa, nossos hábitos, os nossos relacionamentos e co-criar, então, esse 2021 unido com pessoas que agregam valores na nossa vida. E é isso que eu desejo, né, a todos de 2021, que eu tenha conseguido passar um pouquinho daquilo que eu já estudei, daquilo que eu pratico na minha vida, e que cada um de vocês que assistir essa live consiga modificar, né, ressignificar a sua vida e saber que, por maior que seja o trauma que você teve na sua vida, né, por maior que seja a dificuldade que você esteja neste momento, existe sim né, luz, existe uma energia de abundância no universo aí pronta, esperando para que você sintonize e cocrie, né, a sua vida. Eu acho que é isso. Maravilhoso. Palavras. Não chora! Muito Oh, que linda! lindo que você falou. Tá de parabéns. Sim, foi uma surreal. Que linda! Gratidão. Gratidão a você, obrigada por estar aqui em Floripa. Ai, amo essa cidade, amo Santa Catarina do fundo do meu coração. E em fevereiro estarei aí. Gratidão pelas palavras maravilhosas. Eu é que estou sem palavras hoje. Gratidão, meu amor. Um beijo. Se alguém precisar de uma psicóloga, de uma neurocoach, estou aqui. É só me procurar. Gratidão, tá, gente? Boa noite. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada ao pessoal que estava aí nos acompanhando. Obrigada a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber outras dicas, me procurem, tá bom? Tchau, tchau. Cadê o Fábio que não veio hoje? Tá.